Uhum. Toda vez é isso que vai acontecer, né? Então ele tinha um valor x módulo m e ele adicionou o x, certo? É isso que ele faz, né? Essa que é a historinha no final das contas. E aí a grande pergunta é, em algum momento ele vai parar de produzir? E aí, parar de produzir é o quê? Quando x módulo m é igual a zero, certo? Uhum. Só que aí a gente tem que fazer, primeira, a gente pode fazer muitas análises desse problema. Primeira coisa, o que que isso daqui significa? É divisível que x é múltiplo de m, né? Isso, que m, aí vamos usar uma notação, a gente tem m divide x, tá? A gente usa essa barrinha aqui para dizer que divide. Então m divide x, tá? O que que isso significa? Significa que a gente pode escrever x como um a, certo? Vezes um b. Só que b é m, tá? Então a gente tem que a vezes m, tá? Por quê? Porque m tem que dividir x, certo? Então a gente tem que a vezes m dividido por m vai dar um a, certo? É Uhum. basicamente isso que a gente está dizendo, tá? Fez sentido? É isso. Esse daqui é a definição de divisão, tá? Mas qual que é o ponto disso daqui, né? A maioria das pessoas que resolveram, né, a ideia foi simular, né? Então o que que você faz? Eu vi que vocês simularam da seguinte forma: vocês faziam que x recebia x módulo m mais x, certo? A maioria fez desse jeito, né? Mais igual x módulo m. Isso daqui tá certo? Tá certo, porque é o que o enunciado diz, né? Só que tem um problema dentro do seguinte, que o problema que o Mandelli teve. Isso daqui pode dar overflow, tá? Por quê? Porque vamos supor que esse cara aqui seja um número muito grande, certo? Muito grande. E aí você pode ir somando sempre um número muito grande nele. Tipo, você pode somar sempre m menos 1, por exemplo, que é o maior número do módulo. E aí, nesse caso, você vai ter um overflow, porque em algum momento, se você somar isso muitas vezes, você pode estourar, certo? Uhum. Se você somar 10 a quinta vezes 10 a quinta, você está multiplicando isso vai dar 10 a décima. Coisa pra O caramba. ponto é que quando a gente está fazendo operação com módulo, tá? Quando a gente está fazendo operação com módulo, no final das contas, você tem um número x, certo? Se você fizer x módulo m e x mais qualquer coisa, módulo m, no final das contas, pro módulo, para você testar a divisibilidade, é a mesma coisa. É por isso que você tem que, tipo, sempre ir tirando o módulo, entendeu? Então o certo a se fazer é fazer o quê? Que x recebe x mais x módulo m, módulo m. Para você sempre ir tirando o módulo. Por quê? Porque para critérios de divisibilidade não importa, tá? Porque o que você está falando é o quê? Eu tô verificando se o meu x mais x módulo x, módulo m, é divisível por m. E como eu só tô fazendo soma, então quando eu tô fazendo soma, eu posso sempre jogar dentro do módulo, entendeu? E ele não afeta. Então quando eu trabalho com módulo, eu posso sempre fazer a soma dentro. Eu não vou entrar muito no porquê isso funciona, porque isso a gente vai quando a gente tiver aula de teoria dos números, tá? É uma coisa que a gente vai entrar e que depois a gente pode discutir melhor. Mas a ideia geral é que você pode fazer isso. Eu não vou demonstrar, mas então você é equivalente, tá? Você pode fazer um módulo dentro, aí você não teria o problema do overflow. Uma coisa interessante é, por que você sabe que você vai executar no máximo m vezes? É porque é o seguinte, tá? Imagina que eu tenho um número x, tá? E eu fiz esse cara módulo m. Qual que é o negócio? Esse cara, quando você está fazendo módulo M, você está criando. Aí vocês tiveram uma prova de espaço vetorial, né? Tivemos. Esse cara, ele gera tipo um espaço, tá? Só que esse cara é um espaço que só tem valores entre 0, 1, 2, 3, até m menos 1, certo? Uhum. Então, esses são todos os valores possíveis. Só que qual que é o ponto? Quando você estiver fazendo x módulo m,
Quando você fizer esse cara aqui, ó, vamos supor que o teu valor deu 2, tá? Aí ele deu, sei lá, 3 depois. Depois ele deu m-1, certo? Você percebe que em algum momento todas as posições vão estar preenchidas, tá? E quando que ela não vai estar preenchida? Quando eu cair numa posição que eu já preenchi de novo. Só que você concorda que como o módulo, quando você for somando, não faz diferença? Se eu voltar numa posição que eu já tive, ele vai começar a repetir, entendeu? Ele forma um ciclo. O tal do ciclo. Então a ideia do ciclo é o quê? Vou pegar um exemplo bem simples, tá? Vamos pegar. Tem que ser. Não pode ser coprimo. Então É, você tem 6 e o 10, certo? Quando a gente faz 6 mod 10, isso daqui vai dar 6, certo? Faz sentido, né? Aí eu vou somar 6 com isso, vai ficar 12 módulo 10, que vai ser igual a 2. E aí eu vou fazer o quê? 2 mais 6 Oi. vai ficar 8 módulo 10. Certo? Então agora eu tenho 8. Quando eu fizer o 8 mais 6, vai ficar 14 módulo 10. Que vai ficar 4. E aí, quando eu fizer 4 mais 6, isso vai dar 10 módulo 10. Nesse caso, deu 0, certo? Uhum. Mas vamos continuar. Porque, ó, o que acontece no módulo? Beleza, nesse caso vocês terminariam, né? Porque vocês viram que uma hora acabou, né? Só que, o que acontece? O 6, ó, você vai fazer 0 mais 6, vai ficar 6, ó. 6 módulo 10. Vai dar 6. E aí você percebe que vai ser a mesma coisa, né? Vai repetir. Você sempre forma um ciclo quando você está fazendo o módulo. Por isso que a gente procura o primeiro valor, né? Então a ideia do problema é que você sabe que você vai iterar no máximo m vezes, tá? Por causa disso. Porque você vai ocupar no máximo m menos uma posições diferentes. Se todas as vezes que você foi ocupando posição, você em algum momento caiu no zero, acabou. Se você repetir uma posição, certo? Você repetiu uma posição e ainda não achou zero, né? Então quer dizer que é impossível, porque você vai entrar num ciclo. E esse ciclo não tem um zero. Mas aqui tem uma coisa mais engraçada, né? Que é o seguinte. No fundo, o que você está fazendo é o quê? Você consegue fazer uma análise com potência de 2, porque você tem um valor inicial e você está sempre somando ele com ele, tá? E aí, eu acho que foi por isso que o Mandelli, até a solução dele, se iterou até 30 vezes, né? Sei. Você percebe que isso vai meio que gerar uma potência de 2. Porque você tem, tipo, x mais x, certo? Primeiro você tem x, né? Aí depois você tem x mais x, que vai ser 2x. Aí você vai fazer o quê? 2x mais 2x. Isso igual a 4x. E aí você vai ter 4x mais 4x. Isso vai dar 8x. E aí você tá vendo que aqui é potência de 2, né? Uhum. Então, quer dizer que o número que eu formo, que eu tô verificando o módulo, ele é sempre da seguinte forma. Ele vai ser 2 elevado a 1k, certo? Uhum. Vezes x. E aí eu quero verificar se esse cara divide, se m divide 2 elevado a k vezes x, certo? O que significa que o m, ele tem que ter uma potência de 2 nele, tá? Mas qual que é o ponto? Qual que é o primeiro cara, tá, que o m divide? M, né? M divide M, certo? Por quê? Porque sempre que eu aumentar, ó, você percebe que aqui você tem um número que ele divide. Depois você vai ter o quê? Duas vezes esse número. E depois você vai ter 4 vezes esse número. Tá? Y, né? Vou chamar de outra letra. E assim por diante. Então, meio que o primeiro cara que vai aparecer vai ter que ser o M, tá? Então, o que a gente tem no fundo é que, no máximo, a quantidade de iterações que a gente vai fazer é o quê? A gente vai ter que... A gente tem M é igual a 2 elevado a K vezes X. Então, quer dizer que o meu 2 elevado a K vai ser igual a M sobre X. E aí a graça é que você pode fazer log, né? Então você tem log de 2 elevado a K é igual a log de M sobre X. Corta, né? E aqui fica que K, então, vai ser log de M sobre X. Então você vai iterar no máximo log de M.
pra você encontrar a resposta. Mas você pode fazer linear, porque o problema é 10 à quinta, né? Agora eu vou seguir pra B, então. Qual que é a ideia da B? A ideia da B é que você vai usar um conceito, né, que algumas pessoas não viram aqui. Mas vamos primeiro pra historinha. A historinha é que você quer ler livros, certo? Você tem N livros. Nossa. E você tem um tempo T, certo? Esse cara é 10 à quinta e esse cara é 10 à nona, certo? E aí o ponto é o seguinte, você tem uma sequência de livros, certo? Cada livro você tem um custo, né? Então esse cara pode demorar 2, 8 e 4, certo? Tanto faz. E o ponto é que, a partir do momento que você começa a ler um livro, você só pode pegar os livros na sequência dele. Então, se eu começar nesse cara, eu tenho que ler esse cara e eu tenho que ler esse cara, certo? Eu não posso ler esse cara e depois ler esse daqui. E aí vocês vão ver que isso, né? Esse é um conjunto de problemas que você está fazendo o quê? Você tem seções contínuas do seu vetor, certo? Então você vai ter essa seção e essa seção, certo? Que seriam as seções válidas. Então, a ideia que você percebe é que você pode fazer o quê? Você pode começar de qualquer cara e você quer saber quantos livros que você consegue ler começando nele, certo? É meio que isso. Só que se você fizer isso de uma forma não muito inteligente, você vai ver que é quadrático, né? Porque você vai, tipo, para cada posição você quer avançar o máximo que você pode. No pior dos casos, vamos supor que meu T seja gigante, tá? Meu T é 10 à nona e aqui todo mundo é 1. Então quer dizer que sempre que eu começar em alguém, eu consigo ir até o final, certo? Então eu começo aqui, eu vou até o final, aí aqui eu vou até o final, aí aqui. Então no final das contas eu tô indo, percorrendo o array inteiro toda vez, né? Então isso não é legal. Qual que é o ponto? Então, vamos pensar da forma mais simples, certo? A gente tem o array aqui. Qual que é o cara mais fácil de analisar, segundo vocês? Como assim o cara mais fácil? Qual que é o Começar do mais primeiro? fácil? O primeiro, mas eu acho que tem um cara mais fácil de olhar. O último? O último, né? Por quê? O último, vamos supor que a gente comece do último. Quer dizer que a gente só consegue pegar ele, né? Sim. Agora vamos supor que a gente foi pro penúltimo, certo? Você percebe que o quê? Se a gente tiver tempo sobrando, a gente quer meio que juntar com esse cara. A gente vai tentar juntar Sim. com ele. Se a gente não conseguir, a gente quer tirar ele. Sim. E a gente vem pra esse cara. É a mesma lógica. Então é meio que todo mundo vai virando o último, certo? Certo. Então a ideia é que você pode começar nesse cara aqui. E aí você vê o quê? Se você consegue aumentar o que você tinha aqui. Tá? É o que a gente. É uma técnica que a gente chama de dois ponteiros, só que aqui a gente tá olhando de trás pra frente. Tá? E na verdade, na verdade não é exatamente dois ponteiros, tá? A gente usa dois ponteiros. Mas é o que a gente chama de sliding window. Por quê? Porque o intervalo inteiro conta, tá? Sliding window seria uma janela deslizante, porque você está olhando para o intervalo inteiro e você está perguntando qual que é o valor que esse intervalo vale. E aí você quer saber se esse x é menor do que t, né? E aí você quer expandir o máximo que você puder dessa janela. Então qual que é a ideia? Eu vou pegar o exemplo aqui da questão, certo? Então aqui é 3, 1, 2, 1, certo? Então t igual a 5. A gente tem o quê? 3, 1, 2, 1, certo? Então a gente pensa, começando nesse cara, a gente consegue pegar ele, certo? A gente pegou só um cara. Aí a gente vai olhar pra quê? Só que o nosso T aqui vai ser 4, tá? E aí a gente consegue voltar pra esse cara e analisar todo o intervalo até o final. Então, se a gente conseguir aumentar, a gente aumenta. E nesse caso a gente consegue e o T vai ser igual a 2. Aí a gente consegue chegar nesse cara e falar assim, tá, com t igual a 2, eu valho 1 e eu consigo aumentar e ficar com t igual a 1. E aí eu chego aqui e eu não consigo aumentar, certo? Porque meu tempo é igual a 1 e meu custo é 3. Aí o que que eu faço? Eu tenho que tentar removendo enquanto o meu tempo for menor do que eu. Então eu tiro esse cara, então meu tempo ficou 2.
E aí eu tiro esse cara. E aí meu tempo ficou 4. Então agora eu tenho esse intervalo aqui como válido. Então você consegue fazer, eu acho mais fácil de implementar indo de trás para frente. Você considera esse intervalo inteiro e aí você consegue tentar ir aumentando. Quando você não consegue aumentar, você começa a tirar do final, até você ter um valor válido. Qual que é a única caso que você tem que trabalhar? Quando, por exemplo, o teu T for, sei lá, 3, e aí você tem um cara que é 8. Então não importa quantos caras você tire, ele nunca vai dar. Então você vai tirar ele mesmo, e quando você começar no outro cara aqui, você sabe que você não consegue usar esse cara pra frente. Então você começa nele sozinho. Uma outra Uhum. forma, né, que é o mais comum, é você pensar o contrário. Então, como o Gabriel falou, você pode começar do começo, né? Então, nesse exemplo ali, 3, 1, 2, 1, o que você faz é o quê? Você está nesse cara aqui. Agora o meu tempo, então o teu original, ele é 5. Você está com t igual a 5, e aí você fala, tá bom. Agora eu peguei ele e eu chego aqui com t igual a 2. Consigo pegar esse cara? Consigo, então eu pego ele. E agora eu cheguei aqui com t igual a 1. Não consigo pegar esse cara, esse é o meu intervalo. Agora, quando eu começo aqui, eu tenho que remover esse cara, certo? Então, o meu tempo, ele passa a ser... ele chega aqui como 5. Só que eu vou começar a expandir pra cá, né? Então, eu vou ter o quê? O t igual a 4. E aí eu consigo pegar ele. E aí eu chego aqui com t igual a 3. Eu consigo pegar ele também. Certo? Então, aí eu vou expandindo pra esse cara. A partir da onde então eu sei que eu consigo pegar ele e eu consigo ir expandindo. Então eu tento pegar esse cara e esse cara, né? Eu fiz desse jeito aí. Isso, que é o jeito mais comum de fazer slide window. A ideia é, tipo, que você consegue fazer tanto do começo quanto do final. Em algumas situações, vai ser mais fácil de implementar no sentido contrário. Aí a gente vai discutir a D. A D, ela é uma ideia parecida, tá? Que é, qual que é o ponto? A ideia é o seguinte, ele te dá um conjunto de pontos, tá? E eles estão numa linha reta, né? E aí ele te deu já os pontos ordenados. Então você vê que você não precisa ordenar. Certo? São 2, 5, 8, 12, 20, 30, 32. Sei lá. Nossa, que 2 feio, hein? Enfim. Aí, qual que é a graça, né? Ele quer saber, eu consigo... Quantos trios eu consigo pegar que a distância do primeiro até o último é menor do que D? Por que é do primeiro até o último? Porque é a maior distância de todos, né? Então, com certeza, é a distância do primeiro com a distância do último. Certo? Faz sentido, né? Uhum. Porque se eu pegar 2 até 5, a distância vai ser menor do que a distância de 2 até 8. E a distância de 5 até 8 também vai ser menor, né? E aí, você pode usar essa lógica é o seguinte. Você pegou um conjunto de pontos aqui. E qual que é a ideia? Vamos supor que o meu D seja igual a 7, certo? Se o D for igual a 7, quer dizer que o 2 até o 8 é uma resposta válida, né? Porque a distância deles vai ser 6. Vou colocar um cara a mais aqui. Certo? O 2 até o 8 é uma resposta válida, assim como o 2 até o 5. Porque se ele consegue ir até o 8, ele também consegue ir até o 5, numa distância menor, né? Porque o cara apareceu antes. Então a ideia vai ser bem parecida. Você vai ter dois ponteiros agora, porque meio que não importa os valores que estão aqui no intervalo. Só importa que eu consiga achar o maior cara que é menor do que a distância para cada um. E aí, qual que é o ponto? Você percebe que do 2 até o 8, eu posso pegar o 4 ou o 5 para complementar. Então 2, 4 e 8 é uma resposta válida. 2, 5 e 8 é uma resposta válida também. Certo? Faz sentido, né? Uhum. Só que, como a gente falou, o 5, se eu conseguir pegar o 8, eu consigo pegar o 5. Então eu poderia ter uma coisa que é do 2, termina no 5. Agora quem que eu posso pegar no meio? Só o 4. Só que vamos supor que tivesse um 9 aqui, certo? Então esse cara, na verdade, já deu 7, né?
eu conseguiria fazer o quê? Pegar do 2 até o 9, sem problema nenhum. E aí eu poderia colocar quem no meio? O 4, 8, 5 e 8. o 5 e o 4. Fez sentido? Uhum. Então a ideia é o quê? A gente pode só encontrar para cada cara o mais longe que ele pode chegar, certo? E aí pra gente somar é o quê? Vocês percebem que aqui eu tinha, aqui deu 3, aqui deu 2 e aqui deu 1? Então a quantidade de possibilidades é 3 mais 2 mais 1, que vai dar 6. Então, qual Ó, que é a graça? A graça é que eu sei que o intervalo aqui tem 3 caras, ó. E a mesma coisa que eu fazer um somatório, então. Somatório é um símbolo que dá medo, né? De nem tanto, é um for. desse cara aqui, que é só um for, né? É. Então você tá somando isso. Esse cara tem uma fórmula fechada, né? Todo mundo aqui conhece, que é n ao quadrado menos n sobre 2. Ou é mais n? Não lembro. Esqueci da fórmula. Eu sempre esqueço dessa fórmula, na verdade. Vamos ver. Você tá com 3, né? 9 aqui é o menos. Ah, não, tá certo. É um mais. Que eu divido por 2. Então isso vai ficar 9 mais 3. Dividido por 14. 2 vai dar. É, 6. Então é nosso. Então é n quadrado mais n sobre 2. Algum dia eu posso demonstrar a forma pra vocês e daí fica impossível de esquecer. Enfim. Aí, beleza. Essa é a ideia, né? Fez sentido até agora. Mas, pô, você vira o mesmo problema dos livros, né? Como que eu consigo encontrar o cara sem estourar o tempo, né? Porque eu vou ter que encontrar pra cada cara o cara mais à direita dele. E aí, justamente, fica igual ao problema dos livros. Você pode simplesmente. É... Opa. Você pode fazer o quê? Eu tenho um intervalo que eu tô até aqui, certo? Então eu começo aqui no A e até B. Eu tenho intervalo A até B. E agora eu quero ir pro A mais um. Eu sei que todos esses caras, de A mais um até B, eu sei que esse cara funciona, pô. Por quê? Porque vamos pensar de novo. O 2, o 4, o 5, o 8 e o 9. Você concorda que se do 2 até o 9 a distância é menor ou igual que 7, com certeza o 4, que vem depois do 2, essa distância também vai ser menor ou igual que 7? Porque eu aumentei esse cara. Então quer dizer que todos esses caras aqui são válidos. Então eu posso só continuar e tentar aumentar. E aí eu vejo, ah não, o 10 também continua. Então todos esses caras eu já sei que funciona. Então, por quê? Porque se funcionou com o 2, com o 4 também funciona. E aí eu posso só continuar. Então, essa é a ideia, basicamente. Então, o que você faz é que você vai fazer esses dois ponteiros. Você sabe, então, pro primeiro cara, você começa nele, né? E você vai até onde você consegue, até um K, sei lá. Então, no primeiro você vai até um K. E agora que você for do segundo, você começa já do K e você tenta expandir o máximo que você puder. Aí você vai chegar num K'. E aí pro 3, você vai começar já no K' e você vai até o K duas linhas. E aí você sabe que o valor é sempre esse daqui, ó. Quantos caras que tem no meio? Ó. Então se aqui eu tenho 1 e eu vou até o 5, eu tenho quantos caras no meio? Eu tenho 3 caras no meio. Então eu vou fazer 5 menos... Porque isso é uma posição, né? 5 menos 1 menos 1. Certo? Vai dar 3. Então eu faço sempre B, que é o cara mais à direita, menos o cara mais à esquerda, que é o A, menos 1. Só que a gente tá fazendo zero indexado. Então tem que somar colocar menos 1 também. Então vai ficar B menos A menos 2. Se você fizer 1 indexado, você não precisa desse menos 1 aqui. Tá? Porque o zero fica meio bugado, né? Porque, tipo, entre 0 e 2 tem quantos números? Tem um número só, né? Só que se você fizer 2 menos 0 vai dar 2, né? Então daí a gente subtrai o menos 1 pra ficar certo. É só a indexação do zero e aí um indexado. Aí é questão de gosto, tá? Problemas assim você sabe, vocês precisam escolher o que vocês preferem. Então, a técnica, apesar dela se chamar dois ponteiros, né? Você não vai usar um ponteiro de verdade, tá? Você vai usar, tipo, você tem uma variável que te. Ó, seguindo o exemplo daqui, né? Então vamos supor aqui.
É 2, 4, 5, 8, 9, 10. Certo? Você começa. Aqui eu usei A e B, certo? Então você tem uma variável A que ela começa como zero, certo? Porque aqui são os índices. E aí você tem uma variável B que também começa como zero, certo? Então quer dizer que o A tá aqui e o B tá aqui. Então eles estão apontando para essa posição. Mas eles são um int, entendeu? Não é um ponteiro, é um int. Ele só tá dizendo assim, ó, eu tô na posição zero. O A, então, vou colocar o A embaixo. Então o A tá aqui, certo? E o B começa aqui. Aí você vê, tá, de 2 até 4 a distância vai dar 2, certo? Então eu consigo andar um cara a mais, certo? Então eu vou vir aqui e colocar o B aqui. Então o B agora, ó, o B agora ele tá valendo 1, certo? Porque ele tá aqui, ó, ele tá apontando pra essa posição, certo? Aí você vai olhar aqui, tá, o 2 ele consegue chegar no 5? Sim. Então o B tá apontando aqui, ó. E aí aqui o valor dele é 2, pô. Porque é a posição que ele tá, entendeu? Aí você fala assim, o 2 ele consegue chegar no 8? Sim, porque vai dar 6, né? Então o B anda uma posição. E aí aqui ele tá na posição 3 agora, entendeu? Aí você fala, o B ele consegue andar uma posição a mais? Sim, porque o 2 ação 9 é menor ou igual que 7. Então ele andou mais uma. Achou. 4. Aí você vai falar assim, tá, eu consigo andar mais uma posição? Não consigo. Não vai dar o valor. Então esse é o meu intervalo válido. Achei. Achei o meu A, que ele é 0, e o B, ele é 4. E aí eu faço a continha que eu falei lá em cima, certo? E aí eu sei quantos elementos que tem no meio. Tem 3, certo? Então eu faço B menos A Menos. menos 1, Isso. certo? E aí você achou quantos caras tem no meio. E aí você sabe quantas possibilidades você tem. Aí você pode. Aí você anda o A, entendeu? Você fala, tá, terminei aqui, terminei com esse A. Aí você anda o A. Aí o A tá aqui. E o A passa a ser 1. E o B continua no 4. E o B continua aqui. Aí você vai falar assim, com certeza essa configuração é válida, né? Porque se com o 2 funcionava, com o 4 funciona. Aí agora eu quero ver se eu consigo aumentar o B. Eu consigo. O B vai vir pra cá. E assim vai indo. Isso. O B. Até Agora meio que chegar. acabou, né? Porque não tem É. mais B pra andar, né? Aí você também tem que verificar isso, pô. Não tem mais B. Acabou. Aqui funcionou. E aí eu conto quantas possibilidades eu tenho aqui. Certo? Eu tenho 3 caras no meio. E aí eu tenho que continuar, né? Aí você vê que, tipo, eu só vou ir andando A agora. Porque o B vai ficar lá, e aí o meu A vai vir pra cá, eu não consigo andar mais, aí o A vem pra cá, aí o A vem pra cá, e assim por diante. Como vocês ainda não tiveram a aula de complexidade, eu não vou entrar nisso. Mas isso com certeza é linear, tá? Depois a gente pode discutir isso se vocês quiserem, mas isso com certeza é linear. Uhum. E a demonstração é que você com certeza, o A, ele só vai aparecer em cada posição uma única vez, né? O ponteiro da esquerda. E o ponteiro da direita também. Então isso faz com que a soma seja. Você só visita alguém no máximo 2 vezes, cada posição do vetor. Uma vez como A e uma vez como B. E esse é o limite. Isso é Então, legal. isso faz com que seja linear. E aí o problema é que, por exemplo, o Nicolas fez. Ficou quadrático, né? Foi o quadrático, foi far. E daí não funciona. Você pode. Essa que é a ideia de você conseguir otimizar a ideia, né? Bom, a gente vai discutir agora a última questão, É a do triângulo? a do triângulo. A ideia é que você vai ter o quê? Você vai ter uma linha que representa um e outra linha que é o 0, certo? Ok. E aí você vai ter pontos que vão estar aqui, certo? E aí você quer saber, tipo assim, pô, eu quero formar triângulos que sejam triângulos retângulos. E aí, por exemplo, esse cara aqui, ele é um triângulo retângulo? Não. Não dá pra saber. Não dá pra É, saber. eu não falei quais são os pontos. Te Essa é dá a foi. primeira coisa de geometria, gente. Não existe olhar pra figura, tá? E você falar assim, isso daqui é um triângulo retângulo?
Não dá pra saber. Eu não sei qual que é o tamanho desse cara, eu não sei qual é o tamanho desse cara, eu não sei qual que é o tamanho desse cara, e ninguém me deu o ângulo. Eu Não vou. tem como você olhar pra figura e você chutar o que que ela é, tá? Você não sabe se ele é equilátero, você não sabe se ele é retângulo se você Sei. não calcular, tá? Ou se não tiver dado. Essa é a primeira coisa de geometria, você olhar pro negócio e chutar um negócio. Tudo bem que na maratona a gente chuta muita coisa. Mas não existe isso em geometria, tá? Tá. Você tem que ter certeza, porque senão fica meio. É muito fácil dizer que esse cara aqui não é retângulo, mas você não sabe se esse ângulo aqui não é de 90 graus. Você tá olhando pra esses ângulos aqui, pô. Tá? E eu acho que esse foi um erro. Esse é um erro muito comum em geometria que acaba prejudicando. Aí, qual que é a ideia aqui? O ponto mais óbvio, né? É o quê? Se você tiver um ponto em cima do outro, eu posso pegar qualquer ponto, né? Certo? Certo. Porque se eu pegar esse cara aqui, com certeza esse daqui é retângulo, não é? Isso. E se eu pegar esse cara aqui, esse cara também vai ser retângulo. Certo? Certo? Esse caso eu acho que todo mundo viu, né? Hum. Uhum. Só que a gente tem que analisar o outro caso. E aí é o ponto que, se a figura do exemplo estivesse certo, era muito fácil essa questão. O desafio tava nisso. Que é o seguinte: existe mais um triângulo retângulo que surge. Vamos supor que essa posição seja 2, essa posição seja 3 e essa posição seja 4. É praticamente igual ao do exemplo lá. Aí você tem esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo é retângulo? Dois, Não três, sei. quatro. 100%. Esse triângulo é retângulo. Por quê, Tiago? Porque é o seguinte, vamos analisar triângulos aqui. Você olha pra esse triângulo aqui, quanto que esse cara aqui vale? É o 2, tá 4, 2. Esse cara vale 2, Uhum. Uhum. certo? 2 de distância. Certo. Aí ali é Sim. 1, é 1. Qual que é a altura desse triângulo? Ah, não. 1, certo? Uhum. Sim. E agora, qual que é o ponto? Esse cara é um... E quanto que vale daqui até aqui? 1, né? 1, isso. Uhum. E daqui até aqui vale 1, Valeu. É. certo? Então, ó, vamos lá. Você não sabe quanto é esse cara. Mas você tem uma altura 1 e uma base 1, certo? Você tem esse Uhum. triângulo retângulo aqui, ó. Tá. Esse cara é um triângulo retângulo, porque ele é uma altura. Toda altura vai formar um triângulo retângulo. 1, 1 e x. Quanto que esse cara vale? X ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, Esse é não é? igual Vale 4. 4. X é igual a... Ó, quanto que é 1 ao quadrado? Vai dar 2. 2. Ah, vai ser raiz de 2, as né? raízes, é por isso que é 2. Raiz de 2, né? Não. E É. aí, vamos transferir esse triângulo pra cá, ó. Vocês concordam que esse cara aqui é igual dos dois lados, né? Porque aqui Uhum. Sim. também é 1 e aqui também é 1. E aqui é x. Então eu tenho o quê? Eu tenho esse triângulo aqui, ó. Raiz de 2. Raiz de 2. E esse cara vale 2, não é? Isso. Sim. Só que, vamos lembrar, Pitágoras, ele é um 6 somente C. O que significa o seguinte: se A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, então o triângulo é É retângulo. retângulo. E se o triângulo é retângulo, opa, então A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Certo? Certo. Então é um 6 somente 6 daqui. Então se eu encontrar um cara que isso é verdadeiro, quer dizer que o triângulo é retângulo. Entendi. E isso daqui é bem fácil de perceber, né? Que 2 ao quadrado é igual a raiz de 2 ao quadrado mais raiz de 2 ao De quadrado. 2 ao quadrado. Tá certo. Faz Porque isso daqui vai sentido. ser 4, vai ser igual a 2 mais 2. Nossa, E essa 4 é questão igual a era 4. realmente fácil. E 4 é igual a 4.
certo? 4 E igual 4 4. igual a 4. Certo? Então você tem dois casos. Ou você vai ter uma situação em que você tem tipo um x0, x1, e aí você pode pegar qualquer cara que é diferente deles pra complementar, certo? Você pode pegar qualquer A e B que não seja eles, né? Ou você vai ter a situação x0, x mais 1, 1 e x mais 2, 0. Ou o inverso, né? Porque esse cara pode estar Muito cabeça. assim, né? Igual esse cara original aqui. Ele pode estar nesse sentido. Ele pode estar de. A base está em cima e o ângulo de 90 graus está embaixo, né? Então você também pode ter o x1, x mais 1, 0, x mais 2, 1. Certo? Esses são os dois casos. Então esse é um problema de geometria bem básico, assim. Né? Você pode só analisar nesse sentido. Agora, fica de exercício. Por que não tem outro triângulo? Como assim? Ué, por que não existe outro triângulo que dê certo? É que devem ser três lados diferentes, talvez, né? Não Ah, é que necessariamente. Não necessariamente. Você pode ter uma situação que você tem um cara que tá, por exemplo, aqui é o 2, aí aqui é o 4 e aqui é o 6. Esse cara continua, ó. Aqui vai ser 2, aqui vai ser 2. Esse é um triângulo, mas ele não é retângulo. Por que ele não é retângulo? Dá um ângulo obtuso ali em cima. Não, não, não. O ângulo. É só tacar na fórmula aí. Que vai ver a mágica acontecendo. 2 Ó, vai dar esse cara raiz, aqui, o valor dele, ó. vai dar raiz de 8, né? Raiz de 8 dá pra Não, aqui abreviar. é 1 ainda. Esse que é o problema. Então você tem 1 ao Ah, tá, é quadrado. verdade. Esse cara aqui vai ser o quê? Vai ser 5. É 3, raiz de assim. 5. Tá. Então esse cara aqui é raiz de 5. Daí do Então outro lado também é raiz de 5. Raiz de raiz de 5. 5. Você E sabe que daí esses ângulos embaixo. aqui são iguais. E aí, É, não vai dar. esse cara, ó, esse que é o negócio. Esse cara é um triângulo retângulo, tá? Sempre. Então você sempre vai ter um triângulo retângulo da seguinte forma. Esse cara é 1. Aqui é 90. Certo? E aí aqui você vai Raiz de ter 5. um valor X, tá? Você pode. Só que você Uhum. precisa que esse ângulo aqui, ó, ele seja quanto? 45 graus. Uhum. Você vai falar, por Isso. que tem que ser 45 graus? Pra Porque dar aqui 90. tem que ser 45 graus. Isso. Tá. Pra fechar o 180. Pra que o outro também dê 45 graus. Tá? Daí o outro também deu 45. Porque daí isso daqui vira 90. Aí você pode argumentar, mas se esse cara for 30, esse cara pode ser 60. E aí Né? esse cara é 30 e esse cara é 60. Só que o problema é que a gente tá nos inteiros, tá? Aí esse que é o problema. Existem infinitos triângulos retângulos, tá? Com pontos no mesmo ponto, tá? Então se você pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui, tipo, com esse ponto aqui sendo o vértice que vai ser retângulo, existem infinitos triângulos. Só que no real existem infinitos pontos. Só que nos inteiros esse cara não existe, entendeu? Porque esse cara é raiz de 2 sobre 2. E esse cara não é um número inteiro. Não é, definitivamente. Então, o problema é que você precisa só de números inteiros. E aí você tem o quê? 45 graus. Ah, não, perdão. 45 graus vai ser raiz de 2 sobre 2. Aí você consegue que esse cara seja raiz de 2. Aí funciona. Mas esse que é o problema. Esse cara é sempre 1, né? É meio que por causa disso. Mas, enfim. Você consegue trabalhar melhor, fazer uma prova bonitinha. Mas isso é o suficiente pra mim. Ah, mas deu pra entender. Porque é sempre um, estar com o número inteiro não vai estar tão bom. É, então, você consegue saber quais triângulos retângulos você consegue gerar, e aí você vê quais no inteiro vai gerar, e os dois tem que ser por causa dos ângulos, né? Enfim, essa é a ideia principal.